Ei pessoal, meu nome é Nicolas Radael, eu sou de Bitirama, interior do Espírito Santo, e estou aqui para poder colaborar um pouquinho com o projeto, para dizer um pouco sobre países africanos, em especial dois países ao qual eu estive lá, sobre Angola e sobre a Namíbia. Espero que gostem do meu depoimento. Estive lá nesse ano de 2023, há um mês atrás, nós estamos em novembro agora, estivemos lá no mês de outubro e durante esse tempo em Angola aprendi algumas coisas, não foi muito tempo, mas espero que esse pouco tempo possa acrescer na visão de vocês sobre esse país e até mesmo mudar um pouco da visão que nós temos aqui do Brasil. Para iniciar, a gente foi para Angola, tivemos algumas intercorrências, tivemos que parar em Portugal, e de Portugal a gente foi para Angola. A passagem que a gente havia comprado era diretamente para Angola, só que a empresa aérea nos redirecionou, porque era a única forma que a gente teria de chegar, senão a gente teria um atraso muito grande. A gente sairia na segunda, e como o voo foi cancelado na segunda, só teria outro na sexta. Então a gente foi redirecionado para Portugal, fazendo com que a gente chegasse em Angola na quarta. A gente conseguiu adiantar pelo menos 2 dias aí de trabalho, o que foi muito bom. Para a gente iniciar, a gente saímos de Lisboa na terça, e na quarta a gente desembarca em Luanda. Luanda a gente pega outro voo interno e a gente vai para Ondiva. Ondiva é uma província. Essa província cuja a cidade chama-se Cunene. Cunene, para entendermos melhor aqui no Brasil, município Cunene, estado Ondiva, pertencentes à nação de Angola. Então, chegamos lá em uma recepção que foi super calorosa, pessoas acolhedoras, dançando, cantando músicas nativas deles, e aquela loucura, né? Algo que a gente nunca viu na nossa vida. Então, depois da recepção, a gente foi para a casa do pastor Ngula, seu nome é Tony, cuja família é Ngula, nome já bem angolano, né? E aí a gente teve a primeira experiência com a comida angolana. Tinha sim comida para nós, brasileiros ali, que a gente está adaptado, arroz e feijão e um tomate, um alface, mas o que nos chamou a atenção foi o fungo, feito de uma farinha, depende das regiões, mas lá uma farinha tipo de fubá mesmo, que eles chamam de fuba, e é feito um pirão, um angu com aquilo. A gente experimentou e na primeira vez assim, costuma ser um baque, porque é algo que a gente não está adaptado. É algo que o gosto pra gente talvez não seja tão legal assim, não que seja ruim, mas não tem tanto gosto pra gente, é algo bem sem tempero. Então já foi a nossa primeira experiência com um alimento angolano. A gente experimentou outros, mas isso foi mais à frente. Então, Angola, infelizmente, tem essa separação econômica. É uma separação que causa um enorme lesão dentro desse poder educacional de Angola, porque muitas escolas lá são privadas e às vezes crianças, muitas vezes elas precisam escolher entre ganhar dinheiro para comer ou estudar. E estudar com barriga vazia não tem jeito, né? Então é por isso que a gente tem pedido ajuda para poder continuar reenviando formas de ajuda para Angola. E a gente crê que a educação possa mudar. No meu caso, eu fiz uma ação de escovação com as crianças, ensinando a elas formas corretas de higienizar a boca, muitas crianças já reclamando, só que faltou insumos, faltaram materiais instrumentais para eu atender, e era uma demanda muito grande, já que eu fui o único dentista aí. Inclusive tive que trabalhar como, não vou dizer médico
quase que um farmacêutico ali, um médico basicamente também, porque eu tive que diagnosticar algumas coisas e a farmacologia básica que eu aprendi para odontologia, às vezes algumas dores ali, usando também os medicamentos que tinham lá. Então não era uma gama muito grande de medicação, eu tinha que usar o que tinha à disposição. Então foi uma experiência que até profissional para mim foi maravilhosa. Então nós nos alimentamos, cansadíssimos das viagens. A gente aproveitou para poder engatar num sono lá, parecia um sono profundo. A gente pegou e descansamos, porque no outro dia a gente partiria para o local da missão. A gente iria diretamente para o local onde a gente estaria fazendo a ação missionária. Ação evangelística, ação, no meu caso, com atendimentos odontológicos, e pegamos basicamente 6 horas de estrada. Já estávamos um pouco cansados, descansamos mais ou menos, mas pegamos mais 6 horas de estrada, e muita estrada de chão, muita poeira, muito buraco. Um dos pneus rasgaram. No meu Instagram até tem algumas imagens, no meu perfil, deixei disponível lá nos destaques. Então foi algo que bem impactante também. Pegamos trajetos, eu não, salvo me engano, não tenho certeza do que eu vou dizer, mas de 30 ou 40 km sem água. São trajetos e são habitados, para vocês verem essa falta. Que aqui no Brasil a gente, tipo assim, a gente tem uma região no Brasil que sim, tem suas secas mais agravadas, mas na nossa região, principalmente nós aqui do Caparaó, nós temos água em todo local. Então foi algo que me tocou, porque não era algo que eu estava acostumado a ver. Enfim, depois de 6 longas horas, nós chegamos à tribo. E aí foi um espetáculo. Eu achei que a recepção em Angola havia sido boa, não desfazendo deles, mas é que em Mulonda a recepção foi outro nível mesmo. Foi um patamar acima de qualquer coisa que já havia vivido. Nunca na minha vida eu tinha passado por aquilo, nem mesmo com a minha família eu tinha tido uma recepção tão calorosa, sabe? Pessoas tão humildes, sabendo que o máximo que elas poderiam oferecer para nós naquele momento era aquela recepção. Então foi aquelas crianças dançando e cantando músicas deles lá mesmo, cantando louvores, e foi muito lindo, muito lindo. Chegamos num pôr do sol, e o sol em Angola, principalmente nas regiões onde estávamos, parece aquele sol, aquele sol de fogo mesmo, fica aquele efeito laranja. Eu disponibilizei até algumas fotos, caso elas possam ser mostradas no vídeo ou depois. Elas estão disponíveis aí, as fotos ficaram lindas por conta desse sol. Então foi tudo calculado para que fosse muito belo. Parece que o Criador calculou tudo para nossa chegada lá também. Ela mostra um pano típico deles. Essa roupa eu comprei lá também. Essa nós ganhamos. Na verdade tá um pouco amassado, é minha preferida. E essa aqui eu ganhei de um morador de Angola, que a gente esteve fazendo uma casa para eles. Para vocês verem, a felicidade do povo é demonstrada na roupa. Colorida, com flores e cores fortes e vivas. E lá é muito isso, é muita alegria, seja para conversar, para receber. Eu acho que eu nunca tive recepções nas casas das pessoas como em Angola. E muito bacana mesmo. Sobre Angola, o que eu teria para resumir para vocês, eu acho que é isso. Angola, só para a gente finalizar, é um país de distâncias sociais e econômicas muito diferentes. É um país onde tem uma população muito grande, extremamente pobre, e uma outra parcela bem de vida para rico. Lá eles não têm aquelas pessoas estabilizadas. Existe, claro, em qualquer lugar no mundo pessoas assim, mas não é como no Brasil. Aqui no Brasil, algumas pessoas sobrevivem com o básico. Lá é impossível sobreviver com o básico porque o salário mínimo é muito baixo. A gente fez um apanhado, segundo algumas conversas, é como se fosse R$150 o salário mínimo deles. Que não dá para fazer nada, já que o custo para R$150 é muito alto.
Outra parte triste é que a gente presenciou a morte de uma criança de mais ou menos 3 anos. Ela morreu por desnutrição infantil. Pai e mãe surdos, inclusive para essa tribo eu achei um número de surdos muito alto. Eu não sou médico, mas talvez algum tratamento, ou se a gente averiguasse, poderíamos descobrir que o motivo dessa surdez talvez tenha alguma influência sobre isso, algo que não foi estudado ainda. A gente presenciou, ficamos tristes, por conta de R$ 40 essa criança poderia ter sido salva antes, porque não tinham condições de enviá-la para a cidade para ter uma assistência, como eu falei, médica, ainda que não tão boa por conta das condições não serem tão boas. Eles poderiam ter dado uma condição melhor para aquela criança. Então isso impactou muita gente, eu estou aprendendo a absorver as coisas agora, tanto que é a primeira vez que eu falo sobre o assunto em vídeo, é a primeira vez que eu exponho isso, antes eu não conseguia. Vou parar de falar para poder continuar. Então presenciamos isso, e no mais, mesmo com tanta coisa ruim que acontece lá, são pessoas extremamente alegres. Pessoas que, quando podem cantar, cantam, quando podem dançar, dançam e dançam muito. As roupas deles eu acho que já reflete um pouco dessa alegria, tô até com umas do meu lado. Você já vê, essa daqui é típica de Ondiva, ela mostra. Nisso, agora eu vou meio que resumir. A gente cultuou, dormimos em barracas, tomamos banho de balde, lá não tem energia elétrica, então a gente teve que levar gerador de energia a gasolina, e é um risco, porque 6 horas do local onde a gente estava, que é onde a gente ficaria, teria casa, no caso, até a tribo. Então, se o gerador estraga, só Jesus. Mas graças a Deus não estragou, e a gente conseguiu passar os dias tomando banho de balde. Água, a gente teve o cuidado de comprar águas minerais, porque infelizmente eles acreditaram que a gente talvez não teria anticorpo suficiente para absorver a água deles, porque é uma água que não é purificada, é uma água que não tem um tratamento. Então, eles levaram até um comprimido mesmo que eles dissolviam, traziam a água do rio, colocavam num barril, dissolviam esse comprimido, se eu não me engano lá em Angola chama Quero o nome desse comprimido, e ele purificava um pouco da água para que a gente pudesse tomar banho. A gente teve que ter todos esses cuidados, porque como a gente estava indo para ajudar, a gente não podia ter nenhuma intercorrência para que a gente viesse passar mal lá, e a saúde pública lá, infelizmente, é precária. Lá eles não têm uma saúde pública em excelência. A gente reclama muito aqui no Brasil, mas no Brasil, queira ou não, o SUS ele vai te trazer até para uma fila de transplante. Por mais que demore, em alguns casos ele vai te colocar ali e muitas vezes ser atendido, principalmente por coisas básicas. No caso lá, nossa preocupação era caso pegasse uma bactéria. No SUS, aqui no Brasil, se você pega uma bactéria, eles vão te dar um antibiótico, vão te dar tratamento. Pegando o gancho do antibiótico, eu já vou engatar numa outra história. Uma criança de mais ou menos 13 anos, eu conheci ela lá, e para mim eu acho que foi uma das partes que mais me impactou. E o que acontece é que ela teve uma infecção na perna, um machucadinho que infeccionou na perna, para poder deixar mais claro. E esse machucado ele foi progredindo até evoluir por um quadro de amputação da perna. Tratado com antibiótico, com pomadas. Antes, a gente talvez teria uma criança em Angola com 2 pernas, mas infelizmente eles não têm esse acesso à medicação. Tem dor de cabeças frequentes, principalmente por conta de um sol muito forte, temperaturas lá normais, 39, 40, 38 graus, jogando até um pouco baixo pelos dias que eu estive lá. Claro que já está entrando o verão, mas eles não têm essa assistência, o que resultou em amputação da perna de uma criança. E foi muito legal, porque é algo que a gente só vê na televisão, então a gente via na distância de 2 metros, o elefante mesmo. A gente chegou dentro do parque e viu aquele animal enorme, então pra gente foi muito louco.
E algo diferente que a gente viu assim é a questão, algo que eu vou ressaltar, a segurança de comércios. É muito comum você ver os seguranças dos comércios lá utilizando uma AK-47 para fazer segurança dentro de uma loja de roupa. E eu fiquei assustado, porque, pô, no Brasil quase nem a polícia você vê com a AK-47. São raros os casos, se é que vê aqui no Brasil. Então isso me chamou muita atenção, porque é um povo que se está usando arma é por conta do índice de criminalidade também. Infelizmente é um país de muita miséria, muitas crianças pedintes, pedindo dinheiro, pedindo alimentos, e isso machucou muita gente. Machucou muito porque a gente foi para ajudar e a gente notou que a nossa ajuda era mínima. A gente ficou, vou ser sincero, a minha sensação em muitos momentos ali foi de impotência, por ter ido ajudar e não oferecer aquela ajuda, porque a gente acha que a gente vai ajudar de uma forma e infelizmente não entrega tudo que a gente espera que poderia ter sido entregue. E apesar de pouco tempo, só para fechar, a gente vai falar agora rapidinho da Namíbia, país namibiano, que é um país colonizado pelo povo do Reino Unido. Então, ao contrário de Angola, que fala o português e tem milhares de línguas nativas, como em Angola, no local, na tribo que a gente ficou, em Mulondo, eles falam Nhaneca, que é uma língua nativa. E já em Namíbia eles falam inglês britânico, que é um inglês um pouco até mais difícil de interpretar. Apesar de eu não falar inglês, a gente teve que se virar, pessoas lá que a gente foi, a gente teve um momento que o pastor que fala inglês não estava com a gente teve que se virar no inglês, graças a Deus conseguimos. Mas foi muito boa a experiência, vimos animais exóticos, vimos elefantes, girafas, zebra, gnu, inclusive temos talvez uma dúvida, não sabemos, que a gente acha que a gente comeu carne de gnu num hotel lá sem saber, mas estava muito bom, então pra gente tá tranquilo. Vimos também o javali, que a gente brincou muito, fez relação ao filme do Rei Leão. Pequeno veado, aqueles pequenos mesmo. E apesar de pouco tempo, só para fechar, a gente vai falar agora rapidinho da Namíbia, país namibiano, que é um país colonizado pelo povo do Reino Unido. Então, ao contrário de Angola, que fala o português e tem milhares de línguas nativas, como em Angola, no local, na tribo que a gente ficou, em Mulondo, eles falam Nhaneca, que é uma língua nativa. E já em Namíbia eles falam inglês britânico, que é um inglês um pouco até mais difícil de interpretar. Apesar de eu não falar inglês, a gente teve que se virar, pessoas lá que a gente foi, a gente teve um momento que o pastor que fala inglês não estava com a gente teve que se virar no inglês, graças a Deus conseguimos. Mas foi muito boa a experiência, vimos animais exóticos, vimos elefantes, girafas, zebra, gnu, inclusive temos talvez uma dúvida, não sabemos, que a gente acha que a gente comeu carne de gnu num hotel lá sem saber, mas estava muito bom, então pra gente tá tranquilo. Vimos também o javali, que a gente brincou muito, fez relação ao filme do Rei Leão. Pequeno veado, aqueles pequenos mesmo, e foi muito legal, porque é algo que a gente só vê na televisão, então a gente via na distância de 2 metros, o elefante mesmo, a gente chegou dentro do parque e viu aquele animal enorme, então pra gente foi muito louco. E algo diferente que a gente viu assim é a questão, algo que eu vou ressaltar, a segurança de comércios. É muito comum você ver os seguranças dos comércios lá utilizando uma AK-47 para fazer segurança dentro de uma loja de roupa. E eu fiquei assustado, porque, pô, no Brasil quase nem a polícia você vê com a AK-47. São raros os casos, se é que vê aqui no Brasil.
Então isso me chamou muita atenção, porque é um povo que se está usando arma é por conta do índice de criminalidade também. Infelizmente é um país de muita miséria, muitas crianças pedintes, pedindo dinheiro, pedindo alimentos, e isso machucou muita gente. Machucou muito porque a gente foi para ajudar e a gente notou que a nossa ajuda era mínima. A gente ficou, vou ser sincero, a minha sensação em muitos momentos ali foi de impotência, por ter ido ajudar e não oferecer aquela ajuda, porque a gente acha que a gente vai ajudar de uma forma e infelizmente não entrega tudo que a gente espera que poderia ter sido entregue. E para que a gente finalize, quero agradecer a professora Júlia, que me fez o convite para poder estar falando um pouco. Estou à disposição, não sou angolano, tenho amigos, caso precise, eu acho que eles estão à disposição, inclusive estou esperando que eles façam uma conexão com o meu vídeo. E estou à disposição para poder ajudar no que for preciso, para que pessoas, assim como eu, se apaixonem por Angola, pela Namíbia, mas principalmente pela Angola, que foi o país que eu acabei fazendo um vínculo muito grande. Espero que tenha contribuído para o trabalho de vocês. E para fechar, tua pandula na minha neca quer dizer muito obrigado. Grande abraço, fiquem com Deus.